Filosofia. Na aula de hoje, Aristóteles, né? Como eu havia falado no vídeo anterior, nós fizemos uma divisão de teoria do conhecimento e uma outra aula sobre ética e política. Então, me acompanha nessa aula. Antes da gente começar o conteúdo, não esquece, se você ainda não é inscrito, de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar se você acha que é um conteúdo que mereça ser compartilhado. Então, pessoal, para começar a nossa aula, relembrando aqui que Aristóteles ele é aluno de Platão, né? E isso vai influenciar a sua filosofia. Né? Para Aristóteles ele passa ali 20 anos estudando na academia platônica, até que ele termina ficando meio que sem espaço ali dentro da academia platônica e vai viajar o mundo, vai ser professor do Alexandre, vai ser tutor do Alexandre. Depois ele volta para Atenas e funda o Liceu. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos ser objetivos. Vamos falar de ética aristotélica para começar. Aristóteles ele vai ter uma posição sobre ética que é a seguinte. Na aula passada eu falei do mundo teleológico, ou seja, Aristóteles ele vai perceber o mundo, né? Ele vai dizer que o mundo, tudo tem uma finalidade. Existe uma teleologia, ou seja, uma finalidade para tudo. Se existe uma finalidade para tudo, para nós, seres humanos, também existe uma finalidade. Qual é essa finalidade para Aristóteles? Aristóteles vai dizer que a finalidade do ser humano é ser feliz. Então, todos nós seres humanos, temos como finalidade a felicidade. Tudo bem? Outra coisa que a gente tem que enumerar, que a gente tem que falar, é que para Aristóteles o ser humano ele é dotado de racionalidade. E aqui, como você é uma pessoa esperta, já conseguiu juntar uma coisa com a outra e percebe que para alcançar a felicidade é necessário fazer uso dessa racionalidade. Então, a finalidade do ser humano é alcançar a felicidade e para alcançar esta felicidade, o ser humano vai utilizar a sua racionalidade. Vai exercitar de que modo, professor Ezequiel? Olha, a racionalidade guia o exercício da virtude. Aristóteles vai dizer que nós temos virtudes e vícios. Perceba que a palavra vício, ela não é usada em Aristóteles como nós usamos hoje em dia, né? Geralmente a gente usa vício como uma espécie de dependência a determinadas coisas, né? Como vício em jogo, enfim, né? Aristóteles vai chamar de virtude atitudes que buscam a excelência e de vícios atitudes que não buscam essa excelência, não buscam essa felicidade dentro do contexto aristotélico. Tranquilo? O que Aristóteles vai dizer? Olha, antes de responder aqui essa pergunta, né, vou até voltar lá. Opa, volta. O que Aristóteles vai dizer? Como é que eu alcanço a felicidade? Bem, se a felicidade é o exercício da racionalidade, se essa racionalidade ela vai fazer com que eu me torne uma pessoa virtuosa, então eu tenho que dedicar bastante tempo aos estudos, eu tenho que dedicar bastante tempo no exercício da minha racionalidade. Lá na época de Aristóteles, lá na Grécia, quem era essa pessoa que que ficava estudando, que ficava se dedicando ao exercício dessa racionalidade? Essa pessoa, como vocês sabem, eram os filósofos. Então, eram os filósofos que tinham esse hábito de buscar o exercício da racionalidade, de tentar compreender, de fazer uma aplicação da linguagem. Então,
nós temos um problema. Se quanto mais eu tenho tempo para minha racionalidade, quanto mais eu tenho tempo para exercício da busca da minha felicidade, nesse exercício das virtudes, o que é que acontece com aquela pessoa que tem que trabalhar o dia todo? Ela não vai ser feliz porque ela não consegue ter tempo para pensar, né? Ela não vai conseguir alcançar a felicidade. E aí Aristóteles ele vai pensar nesse homem mediano, né? Esse sujeito aí que tem que ganhar a vida, que tem as suas ocupações, que tem as suas atividades privadas e as suas atividades públicas. E ele vai pensar em uma ética da virtude como exercício do meio termo. Como assim, professor? Olha, o que é que Aristóteles vai chamar de ética das virtudes? Primeira coisa é que toda tudo aquilo que nós deliberamos fazer, né, antes nós temos um estímulo pelos nossos sentidos. Então, vamos pegar o exemplo do medo. O que Aristóteles vai dizer? Que quando a gente tem medo, primeiro a gente tem um estímulo dos sentidos que nos causa medo. E aí Aristóteles vai dizer que qual é a atitude virtuosa? É uma atitude que eu nem vou me deixar dominar pelo medo, nem vou simplesmente desconsiderar o medo e agir de modo a me prejudicar. Então, esse meio termo, essa ética do meio termo, é a ética da virtude. Então, quando eu quero fazer algo, né, sei lá, digamos que hoje em dia, né, vamos pensar nos dias de hoje. Eu quero comprar um aparelho celular novo. E aí eu tenho uma determinada renda, mas eu quero muito aquele aparelho celular. Então, o desejo ele vem de um estímulo externo, eu vejo o aparelho celular, eu quero aquele aparelho celular, e aí eu tenho, de acordo com Aristóteles, que fazer um exercício do meio termo, né? Eu nem posso me resignar completamente àquilo que eu quero, nem também posso simplesmente ir lá e comprar de qualquer maneira. Eu tenho que saber lidar com o meu desejo usando a ética do meio termo, né? Eu tenho que exercitar essa virtude. Então, essa virtude, diferente de Platão, que Platão ele tem um ideal, essa virtude ela tem que ser analisada caso a caso. Desejo a desejo, vontade a vontade, medo a medo, esperança a esperança. Então, todos os nossos sentimentos, todas as nossas vontades, tudo aquilo que nos afeta, ela deve ser guiada pela essa ética da virtude, né? Por essa ética do meio termo. Tudo bem? Então, como é, professor, que eu vou exercitar essa virtude? Para Aristóteles, aquela pessoa que não tem tempo de ficar contemplando, seja qual for o motivo, ela tem como buscar uma vida feliz se ela exercitar a virtude como fruto do hábito. O que é que isso quer dizer? Que dentro das situações do meu dia a dia, se eu tentar usar a minha ética do meio termo, ela termina se tornando um hábito na minha vida. As condições cotidianas, as situações cotidianas, elas podem me fazer um sujeito virtuoso se eu me habituar a uma ética do meio termo, a evitar os excessos. Tudo bem? Então, o que Aristóteles está dizendo? Jovem, evite os excessos. Tudo bem? Vamos pensar agora na política para Aristóteles, né? Primeira coisa é que Aristóteles não imagina uma política ideal, mas ele vai analisar os governos, né, os modos de política ali da Grécia e vai fazer uma análise, ou seja, vai analisar casos reais. Ele vai dizer que toda forma de governo tem as suas virtudes, mas a política ela tem uma finalidade. Primeira coisa que a gente tem que entender antes de falar dessa finalidade é que para Aristóteles o homem é um animal político, ou seja, o homem é um animal que
tem que viver na polis. O homem é um animal que tem que viver junto com os outros, porque fora da cidade o homem não consegue ser feliz. Distante das pessoas, o homem não consegue ser feliz. Vamos dar um exemplo, né? Vivemos uma época em que é recomendado o isolamento social. Mas mesmo assim, nós desenvolvemos meios de conviver uns com os outros, nem que seja de modo online, nem que seja via internet. Então, o ser humano ele sente necessidade de estar com os outros. A primeira coisa é que o homem é um animal político, o homem é um animal que vive na polis. Segunda característica para Aristóteles é que a política deve ser o governo para o bem comum, ou seja, toda a ideia de governo, o pensamento de governo deve ser para o bem comum. Então, quando eu quero o bem comum, eu estou possibilitando aquela pessoa que é o ser humano, que tem a finalidade de ser feliz dentro da cidade. É dentro da cidade que o ser humano vai encontrar as condições para exercitar a ética da virtude pelo hábito. Está claro isso? Vamos lá de novo. Qual é o objetivo da política para Aristóteles? A felicidade, o bem comum. Então, o sujeito ele busca a sua própria felicidade e a política busca a felicidade para a comunidade, para a sociedade. Está claro isso? Então, mais uma vez, né, repetindo aquilo que eu falei lá em Platão, para Aristóteles, ética e política andam de mãos dadas. Você não tem como ser um bom sujeito político se você não é um bom sujeito em relação à ética. Tudo bem? Vamos seguir? Agora, para finalizar a nossa aula, vamos sumir aqui da tela, porque ninguém merece, né? Nós temos aqui um texto de Enem, né? A questão ela começa com um texto de Enem. Como vocês podem perceber, é um texto gigante. E aí, nesse momento de desespero e de angústia, você olha para mim e diz, professor, quando chegar no final do texto, talvez eu nem lembre o que eu comecei a ler. Calma, não desespera. Lembra que a gente está fazendo esses exercícios com calma. Nós vamos para o enunciado. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que. Então, o que é que nós vamos fazer? Nesse enunciado, anota aí em algum lugar, né? Eu sei que você está assistindo essa aula, então você deve estar com papel e caneta na mão. Anota que nós vamos procurar no enunciado o que é o sumo bem e alguma coisa sobre polis. Nós vamos relacionar uma com a outra. Belezinha? Vamos lá. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes o sumo bem. Lembra que para Aristóteles tudo tem uma finalidade. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre nossa vida? Se é assim, esforcemo-nos por determinar ainda que, em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdade constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que, mais verdadeiramente, se pode chamar de arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza. Pessoal, vamos parar aqui. Então, nós já temos o que ele fala sobre o sumo bem. O que é que ele fala sobre o sumo bem? Que é uma finalidade de tudo. Finalidade de tudo é alcançar o sumo bem. E aí, ele vai falar agora da política. Ora, a política mostra ser dessa natureza. Política é a ação que se faz na polis para governar. Tranquilo? Então, nós já temos essas duas definições. Vamos agora procurar quais são as alternativas que falam do sumo bem e da polis. Beleza? Letra A.
Vamos voltar agora para o enunciado. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. Pessoal, é isso que é a finalidade da política? É isso que é viver na polis? Cada um querendo o seu? Cada um querendo para si, o outro que se vire? Não. Letra B. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são portadores da verdade. Olha, em momento algum eu falei que Aristóteles ele faz uma teologia. Aristóteles faz uma teleologia, ou seja, tudo tem uma finalidade. Letra C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. O que ele está dizendo aqui? A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. A gente viu que a política é a arte mestra. E é a arte mestra de quê? Da busca do sumo bem. Esse sumo bem acontece onde? Dentro da polis, professor. Dentro da cidade. Então, letra C. Para a gente não ficar em dúvida, para não dar aquele peso na consciência de que você está lá fazendo seu Enem e diz, pai, será que é aquilo mesmo? Vamos olhar as outras, né? De repente tem alguma que se encaixa melhor no enunciado. Letra D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Aqui não tem muita relação com sumo bem, com polis. Dificilmente vai ser a letra D. Letra E. Letra E. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Olha, Aristóteles vai fazer uma relação, ele vai falar de democracia, mas em momento algum a gente falou de democracia no texto. A democracia, ela não entrou nessa coisa do sumo bem, então dificilmente democracia entra como alternativa correta aqui entre as nossas 5 alternativas. Eu falei que seria a letra C porque ele relaciona a política, como a gente viu lá no texto, como a arte mestra de buscar o sumo bem, de buscar a melhor organização possível dentro da polis, dentro da cidade. Então, resposta para a nossa pergunta é a letra C. Pessoal, ao final dessa aula, você vai encontrar, eu vou voltar aqui, ao final dessa aula, você vai encontrar uma lista de exercícios, né? Então, essa lista de exercícios, ela tem questões que começam lá no pensamento dos sofistas até Aristóteles. Então, vocês têm aí algumas questões para se divertir, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam, né? Eu sei que você já curtiu a aula, mas se ainda não curtiu, curte aí. Se acha que é um conteúdo que merece ser compartilhado, não esquece de compartilhar. Grande abraço e até mais. Valeu, pessoal.